Oi, gente, professora Beth aqui de novo. E nessa nossa aula a gente vai falar sobre dois temas, tá? Eu uni os dois temas para facilitar um pouco mais até o nosso entendimento. Então a gente vai falar sobre Revolução Inglesa e a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, ok? Então vamos começar um pouquinho falando sobre a Revolução Inglesa, tá? Qual a definição que a gente tem de Revolução Inglesa, tá? É um processo revolucionário que se desenrola na Inglaterra durante o século XVII, tá? Ele vai ter as suas raízes e as mudanças socioeconômicas no século anterior, ou seja, lá no século XVI, que vai ser durante a dinastia Tudor, certo? A dinastia Tudor, ela vai de 1485 até 1603. E vocês conhecem mais como o reinado do Henrique VIII e da Elizabeth I, certo? Que é a filha dele. No caso, a política mercantilista, ela ajudou muito, certo? A Inglaterra se transformar numa grande potência econômica, tá? Na época, a Inglaterra ela liderava o ramo da indústria têxtil, tá? E a produção de carvão, que é isso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? As duas coisas estão ligadas. Enquanto a gente tem a Revolução Industrial ocorrendo, a gente também vai ter a Revolução Inglesa, tá? A gente separou os temas, mas isso está concomitante, tá? Uma coisa corre dentro do período da outra. Nesse período, quem dominava anteriormente o comércio marítimo era a Holanda. E a Holanda vai perder essa hegemonia para a Inglaterra, tá? Então, no início do século XVII, os comerciantes industriais, eles formavam uma indústria próspera e bem atuante, tá? Sendo que Londres passou a ser a maior cidade do norte da Europa, tá? Nesse período a gente vai ter algumas mudanças dentro da sociedade inglesa. Então, assim, o capitalismo ele não se restringe só às cidades inglesas, tá? Ele também vai se difundir no campo, tá? Com quem? Com uma pequena nobreza rural que a gente chama de gentry, tá? Eu coloco o nomezinho aí depois para vocês. Esses gentry, enriqueciam praticando uma agricultura comercial, tá? Eles atuavam no meio rural, mas eles estavam ligados à burguesia da cidade por meio de negócios, por modo de casamentos arranjados, certo? E a gente tem também os pequenos e os médios proprietários, que eu não sei se vou saber falar corretamente, mas são os yeomen, tá? Que também prosperavam, tá? Essas duas categorias, os gentry e os yeomen, eles vendiam lã, gêneros agrícolas, tudo para a marinha inglesa comercializar para o mundo, certo? São esses que ficavam mais no campo, tá certo? Para continuar produzindo alimentos e criando ovelhas cada vez mais, o que esse povo começou a fazer, tá? Isso a gente vai ver lá na Revolução, já faz parte também da Revolução Industrial, tá? Eles começam a cercar os seus domínios, tá? E eles, com isso, eles expulsam os camponeses que viviam dentro dessas terras, que às vezes não tinha muito esses cercamentos ainda. Então o camponês às vezes pegava um pedacinho de terra, vivia disso e não era proprietário dessa terra. Só que eles, por conta do comércio, eles começaram a cercar essas terras e mandar os camponeses que estavam dentro dessa terra cair fora. Essa prática vai receber o nome de cercamentos, tá? Então, definição, o que é um cercamento? É quando você cerca as terras de uso comum, tá? De onde os camponeses retiravam a sua subsistência para transformá-las em pasto, para a criação de ovelhas, no caso as ovelhas para lã, tá? Ou em área de produção de cereal, fruta, vegetal, tudo destinado para venda, tá? Era comum também a compra das terras por essas camadas sociais que eu citei. Então, assim, por meio de cercamentos ou compras, os gentry e os yeomen, eles começaram a acumular terras, tá? Mas, enquanto no campo a gente tinha todo esse pessoal prosperando,
Em outro local, a gente tinha o povo empobrecendo. O que acontecia com todos esses camponeses que eram expulsos, tá? Em geral, eles viravam andarilhos, mendigos, eles migravam para a cidade para trabalhar por salários miseráveis, tá? Em oficinas, manufaturas, estaleiros, virando um grande contingente de mão de obra barata, porque a gente tem muita gente para pouco serviço. Então, o preço do salário vai começar a cair, tá? Portanto, a gente tem nas cidades inglesas, especialmente Londres, a gente tem de um lado uma rica burguesia, principalmente mercantil e manufatureira, e do outro uma massa de trabalhadores urbanos e desempregados, tá? A maior parte da burguesia inglesa, ela era favorável à liberdade de produção e comércio, e eles achavam que a política monopolista inglesa, ela só prejudicava os negócios deles, tá? A gente, para entender um pouco mais, a gente vai falar sobre o absolutismo dos Stuart, para entender um pouco mais a questão da Revolução Inglesa, tá? Então, em 1603 nasce Jaime I, tá? Ele vai falecer em 1625 e ele vai ser o primeiro cara que vai ser, vai estar na dinastia Stuart, tá? Ele é apoiado pela teoria do direito divino, como a gente já viu anteriormente. E ele ordena que todos os seus súditos sigam o anglicanismo, que tinha sido instaurado pelo Henrique VIII, aquela questão que ele se casou com a Ana Bolena, enfim, também já falamos disso, tá? Que é a religião até então oficial do Estado inglês, certo? Ele adota uma política tributária muito extorsiva, certo? Que provoca uma forte opinião do parlamento, aonde os puritanos tinham os seus representantes, tá? Então, só aí a gente vai ter uma vírgula. A gente fala que alguns historiadores falam que os principais bases intelectuais dessa Revolução Inglesa foram os puritanos, porque eles lutavam pela purificação da igreja, tá? E consideravam-se eleitos de Deus, isso bem em âmbitos bem gerais. Isso se desenvolveu principalmente entre a burguesia, a nobreza rural e os empresários, esses que a gente já viu, Gentry e Aylmer, certo? E os puritanos, eles já estavam convencidos que lutar contra a corrupção do Estado e da igreja era algo legal a se fazer. Então, essa certeza de retidão de causa é um dos principais combustíveis contra o absolutismo que a gente vai ter monárquico na Inglaterra e a instauração da Revolução Inglesa. Então, assim, as disputas que a gente estava tendo constantes entre parlamento e monarquia, elas se iniciaram no governo do Jaime I, tá? E prosseguiram no reinado do seu filho, que era o Carlos I, tá? Em 1628, o parlamento ele vai ter uma vitória expressiva ao aprovar uma lei que se chama a Petição dos Direitos, tá? Aonde ela declara ilegal qualquer tributação sem o consentimento do parlamento e condena também prisões arbitrárias, ok? Então, como represália, nos 11 anos seguintes, o Carlos ele governou sem convocar o parlamento, tá? E tomou várias medidas arbitrárias, justamente para ser contrário ao parlamento. Então, o que ele fez? Ele restaurou uma série de taxas que já estavam extintas anteriormente, concedeu monopólios, vendeu cargo público, criou novos impostos, chegou a vender os cargos públicos, né, que eu já citei, ao invés de colocar alguém que seja capaz no cargo, ele ficou vendendo, certo? Um desses novos impostos se chamava SHIP, certo? SHIP Money. Esse imposto, antes ele era pago somente por cidades portuárias, tá? Então, o que ele fez? Ele começou a fazer esse imposto valer para todo o país. E ocorreu uma penca de protestos. Vários protestos começaram a chover, tá? Os líderes da oposição foram encarcerados e mortos a mando do rei, tá?
E aí entra a Revolução Puritana. Em 1640, o Carlos ele convoca o parlamento para pedir aumento dos impostos, para sustentar uma guerra que ele estava fazendo contra a Escócia. Por quê? Porque na Escócia a gente tinha uma série de calvinistas, lembram da reforma religiosa, certo? Que reagiam contra a imposição que o Carlos fez sobre a religião anglicana, que todo mundo tinha que seguir aquela religião anglicana, tá? Na Escócia. Então eles invadiram o norte da Inglaterra. E o Carlos queria que aumentasse os impostos para bancar essa guerra. O parlamento se aproveitou da situação que achavam que era urgente e anulou os impostos autorizados pelo rei, certo? Aprovou um ato, então, o parlamento aprova um ato que impede a dissolução do parlamento sem a aprovação dos parlamentares, certo? O Carlos, por si, ele vai sentir a sua autoridade ameaçada, certo? Vai invadir com a guarda pessoal a Câmara dos Comuns, que era onde antes a gente tinha as reuniões, e nessa Câmara dos Comuns, a boa parte dos integrantes eram puritanos, certo? Mandou prender todos os líderes da oposição. Só que a oposição, ela já havia se retirado do recinto, tá? Para se unir essas forças puritanas armadas e lutar contra o absolutismo, certo? Se inicia então uma guerra civil que vai se estender de 1642 até 1649, tá? E aí a gente vai ter dois lados, certo? De um lado os puritanos, do outro lado a gente tem a alta nobreza, do lado do rei, alguns burgueses que foram favorecidos por monopólios reais, alguns membros do clero, certo? Anglicano e católico, e estão do lado do rei. Do outro lado, a gente tem boa parte da burguesia manufatureira e mercantil, certo? Os gentry, os yeomen, que eram de religião puritana, estando do lado do parlamento. Então, a gente tem isso bem definido, tá? Durante a guerra, a gente vai ter, a gente fala que existem os cabeças redondas, que usavam esse nome geralmente porque eles usavam cabelo curto, tá? Que era o exército parlamentar. Então, quando vocês ouvirem falar algum termo na Revolução Inglesa sobre os cabeças redondas, são os apoiadores do parlamento, porque esse nome, porque usavam cabelo curto, a gente sabe que nesse período o cabelo longo para homem era comum também. Então, os cabeças redondas, eles tiveram diversas vitórias contra os membros do exército real, tá? Que eram denominados cavaleiros, justamente por causa da sua origem nobre, tá? O exército parlamentar vai vencer em virtude da superioridade numérica deles, certo? E também das estratégias. A gente vai ter um líder que se chama Oliver Cromwell, tá? No regimento dele, ele acabou remodelando todo o regimento dele, substituindo a origem de nascimento merecida. O cara era um cavaleiro por origem de nascimento, pelo status dele, certo? Ele vai substituir isso pelo merecimento, pela eficiência que o cara tem dentro do pelotão, tá? Como critério de promoção dentro da carreira militar, tá? Então o cara não vai ser mais uma alta patente só porque ele é nobre, não, ele tem que fazer isso por merecer. E aos poucos, todo o exército vai acabar adotando esse critério que o Oliver Cromwell colocou. Então, assim, esse exército remodelado, ele vai vencer as tropas leais ao rei em 1645. O Carlos I, ele vai ser condenado à morte e ele vai ser decapitado em 1649, tá? A monarquia, ela vai ser declarada desnecessária, opressiva e perigosa, tá? A gente vai ter a Câmara dos Lordes vai ser abolida, a República vai ser proclamada e quem assume o governo vai ser justamente o Oliver Cromwell, certo? Então agora a gente vai falar um pouquinho dessa República do Cromwell, tá? O Oliver Cromwell, ele tem apoio do exército, tá? E essa república dele é conhecida como o governo mais autoritário que já existiu na história da Inglaterra, tá? Ele sufocou os levantes católicos na Irlanda, ele
com o separatismo na Escócia. Internamente ele combateu todos os movimentos populares puritanos que queriam reformas radicais. As terras da igreja anglicana e dos partidários do rei, elas foram confiscadas e vendidas para a burguesia manufatureira e para os gentry e yeomen ou para os vencedores da Revolução Inglesa, tá? Em 1651, ele promulga os Atos de Navegação, certo? O que são os Atos de Navegação? As mercadorias europeias, elas não podem ser transportadas para a Inglaterra a não ser no navios ingleses ou do navio de origem. Esse ato atinge diretamente a Holanda, porque exclui ela do comércio de mercadorias, e era ela que estava no auge, tá? Isso precipita, então, uma guerra entre esses dois países, Holanda e Inglaterra, tá? A Inglaterra vai acabar vencendo a Holanda e assumindo a liderança marítimo-comercial que eu já citei lá no começo, tá? Vai existir uma burguesia ligada ao comércio e essa burguesia vai prosperar muito, tá? O Cromwell, ele vai se aproveitar então da guerra para tornar o cargo dele vitalício e hereditário, tá? Ele impôs o seu poder pessoal à nação, certo? Com um título de Lorde Protetor da Inglaterra, Irlanda e Escócia, tá? Passados 5 anos, quando o Cromwell morre, o poder dele passa para o filho dele, que se chama Ricardo. E aí a gente vai ter mais uma briguinha que vai ser a restauração da monarquia. Porque se a gente for pensar na Inglaterra hoje em dia, a Inglaterra ainda é uma monarquia, certo? Uma monarquia parlamentar. E a gente vai entender por que a Inglaterra é uma monarquia parlamentar, tá? A gente vai ter o filho do Cromwell, que se chama Ricardo, só que o Ricardo ele não tem apoio do exército, certo? O Ricardo ele é incapaz de fazer alianças e de controlar as oposições ao seu reinado, tá? Vários movimentos populares começam a pressionar essas mudanças. Então a gente vai ter alguns grupos que são os niveladores, que são os levelers, e os cavadores, que são os diggers, certo? São grupos políticos religiosos puritanos, tá? Os niveladores, eles defendem o direito de voto para todos os homens, com poder para a Câmara dos Comuns, tá? Eles querem uma separação da igreja e do Estado, tá? Que eram coisas que andavam juntas. E o fim dos dízimos cobrados pela igreja anglicana e proteção aos pequenos proprietários rurais, tá? Isso são os que os niveladores defendem. Os cavadores, eles querem uma reforma agrária radical, tá? Com o confisco de terras da igreja, do governo e dos grandes proprietários e a sua distribuição aos pobres, certo? Com medo dessas forças, desses movimentos, o parlamento aprova então a volta da monarquia, certo? E ele acaba convidando o filho do Carlos, aquele Carlos que, certo? Que tinha sido executado, a ocupar o poder, tá? Com o Carlos II no poder, as tensões entre a monarquia e o parlamento começaram a voltar, certo? O rei, que era o Carlos II, ele começou a se declarar rei por direito divino, porém ele sabia que ele só estava ali no poder por conta da vontade do parlamento. Então ele começou a disputar soberania com o parlamento. Então o Carlos, ele externou todo o ódio dele, que ele tinha, de não poder ter o domínio total do poder, no Oliver Cromwell, aquele cara que morreu. Tanto que ele mandou desenterrar o corpo do Oliver Cromwell e decepar a cabeça dele em público, certo? Ele não escondeu a simpatia dele pelo catolicismo, num país que já era de maioria anglicana, certo? Posteriormente, isso foi o governo do Carlos. O sucessor dele, que foi o irmão dele, que foi o Jaime II, ele acabou indo um pouco mais longe ainda, porque ele tentou impor o catolicismo aos ingleses. Ele desafiou o parlamento, que era de maioria protestante, e buscou se aliar até então
no Luís XIV da França, que era até então tido como o maior monarca absolutista e mais poderoso da Europa, tá? Porém, aí a gente vai entender a vitória do parlamento. O parlamento ele vai reagir, tá? Ele convida um príncipe holandês que se chama Guilherme de Orange, certo? Esse Guilherme de Orange, ele é casado com ninguém nada menos do que com a filha protestante desse Jaime II que eu falei para vocês, certo? E o parlamento convida ele e a esposa a ocuparem o trono inglês. Então, em 1688, Guilherme entra na Inglaterra com o exército dele para destronar o próprio sogro, certo? Por ato, o parlamento declara o Guilherme rei, certo? Esse movimento ele vai ficar conhecido como Revolução Gloriosa. E a partir daí é comum a gente escutar dizer: o rei reina, porém quem governa é o parlamento, que é o que a gente fala até hoje dentro da Inglaterra, certo? Embora essa afirmação a gente não deve ser levado ao pé da letra, o fato é que a gente tem a Inglaterra deixando de ser uma monarquia absolutista, passando a ser uma monarquia parlamentar, que é o que a gente tem até hoje. Então, os ingleses eles deixam de ser súditos para se tornarem cidadãos, certo? Cidadãos com direitos e deveres. Além disso, a revolução ela vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo, como a gente viu isso com a questão dos cercamentos, com a questão da expansão, questão marítima, comércio marítimo, enfim. Consequentemente, também entre os gentry, a burguesia manufatureira, mercantil. Isso vai ajudar a gente a compreender agora o nosso tópico principal, que eu vou tentar explicar, que seria a Revolução Industrial, certo? E aí, por que que a Inglaterra foi a primeira a se industrializar? A gente já teve alguns pontos aqui na Revolução Inglesa e dá para entender melhor. Então, primeira coisa, o pioneirismo inglês. A gente tem alguns fatores que ajudaram nisso. Primeiro, o acúmulo de capitais, tá? Dinheiro. Desde o governo da Elizabeth I, tá? Que é de 1558, ela falece em 1603, a economia inglesa ela vai ganhar um grande impulso. Por conta do quê? Porque eles acumularam muito capital. Por conta de comércio, por conta de pirataria, por conta da guerra e por conta da exploração colonial, certo? E aí a gente já entra naquele sistema colonial que a gente estudou lá atrás, porque a gente fala assim, mas pô, a Inglaterra não participou da expansão marítima lá de cara. Não participou, tá? Mas ela tardiamente ela fez uma guerra por controle do que seria hoje os Estados Unidos, enfim, a gente vê mais pra frente. Na segunda metade do século XVII, a Inglaterra assume aquela liderança marítimo-comercial que era da Holanda, tá? Isso ajuda no acúmulo de capital muito, tá? Outra coisa, a modernização da agricultura, que foi a introdução da rotação continuada de culturas, tá? Novas técnicas de drenagem, adubação. Isso trouxe um aumento de produtividade para o solo, certo? Outro fator, aqueles cercamentos que a gente teve, que mandou os camponeses se mandarem, certo? Isso aumentou a oferta de alimentos e de matéria-primas para as cidades poderem ter uma melhor produção industrial, tá? Outra coisa, a mão de obra farta e barata, que vai se dever principalmente àquela questão dos cercamentos. Por quê? Porque os camponeses eles foram expulsos de suas terras e eles tinham que fazer alguma coisa. Então muitos mendigavam pelas estradas ou se ofereciam para trabalho por baixos salários nas fábricas, e o desespero deles levava eles a aceitarem qualquer coisa, qualquer trabalho, porque a legislação da época na Inglaterra, ela determinava que todo indivíduo sem trabalho ou ocupação poderia ser preso e chicoteado, e ninguém queria isso, certo? Então a gente vai ter outro fator, abundância de carvão mineral e ferro no subsolo inglês, tá? Ferro, importante por quê? Porque ela é a matéria-prima básica para se construir as máquinas, tá? O carvão, por quê? Porque o carvão
é a primeira fonte de energia para as máquinas funcionarem nesse primeiro momento, tá? A gente vai ter duas revoluções industriais. Nesse primeiro momento, quando a gente fala de revolução industrial, pensem no início mesmo. A gente só tinha manufaturas, trabalho artesanal. Então, do trabalho artesanal, a gente vai começar uma industrialização, mas assim, oficinas pequenas, geralmente dentro de casa, coisas poucas, sabe? É máquina de fiar, manual, para depois ir para elétrica, é um processo, tá? Então, a primeira revolução industrial, a gente tem uma caracterização principalmente por ferro e carvão, tá? E aí, lembrem-se de locomotivas, máquinas a vapor, toda essa primeira parte. A segunda revolução industrial já vai ocorrer mais ou menos no final do século XVIII, começo de XIX, certo? Lá para principalmente 19, que a gente vai ver um pouco melhor com o imperialismo, e é a era do aço, certo? Era da energia elétrica, são dois tipos diferentes, tá? Nesse primeiro momento a gente está falando do carvão e do ferro. A questão do puritanismo, voltando ao que a gente estava falando, que não condena o lucro e prega uma vida voltada para o trabalho e para a oração. E por fim a Revolução Gloriosa, porque vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo, como a gente já viu ali atrás. A monarquia constitucional inglesa, ela toma diversas medidas favoráveis ao crescimento dessas manufaturas, que são empresas rurais, certo? E indústrias, principalmente naval, o que vai estimular os negócios da burguesia. Então a gente tem uma industrialização inglesa que começa pela indústria de, principalmente, tecidos, logo de cara, tá? A crescente procura pelos tecidos e o baixo preço da matéria-prima que era usada para fazer, ela estimula a invenção das máquinas de fiar e das máquinas de tecer. Então, assim, a gente vai ter uma boa evolução das máquinas. Então, a gente vai ter, por exemplo, em 1760, a gente vai ter a lançadeira volante, que permite o cara tecer peças largas. Depois, em 1767, a gente tem uma roda de fiar que permite que uma pessoa só fie 8 fios por vez. É uma coisa muito... como eu vou dizer? Linear, certo? Vai ocorrendo aos poucos. Vocês podem ver que eu tô falando, mas eu não tô falando que ela é mecânica ainda, tá? Em 1779, a gente começa com uma máquina híbrida, certo? Que começa a juntar fios finos e resistentes. Então, a gente vai ter uma longa escala até aí, até você chegar num fio que ele seja legal, um tecido que seja bacana, resistente. A gente às vezes tinha máquinas de fiar, mas ela podia fazer o fio, mas ele era muito rústico, não era leve, enfim. O tear mecânico mesmo, até então, a gente não tem, antes de 1785, a gente não tem muita coisa mecânica, é tudo manual. Existe o tear, mas manual. Em 1785, vai ser inventado o tear mecânico. E ele vai dar uma capacidade de produção bem maior pro tear do que o tear manual, tá? Então, ficaram mais produtivas ao serem acopladas a máquinas a vapor. E isso era muito legal, porque a máquina a vapor, ela impulsiona a descoberta de outras duas coisas importantes para o meio de transporte, que vai ser o barco a vapor, que vai ser feito em 1807 pelo Robert Fulton, e a locomotiva em 1814 pelo George Stephen, certo? Que são dois marcos. Você fala de revolução industrial, a primeira revolução industrial, não tem como não lembrar da locomotiva e do barco a vapor, certo? Agora, só uma vírgula, a gente vai falar um tiquinho só sobre a vida, vocês já imaginam, mas enfim, como era a vida desses trabalhadores. Então, assim, a gente vai ter muita insalubridade dentro das fábricas, tá? São fábricas, são locais pequenos, geralmente, apertados, sujos, mal iluminados, com muito calor, muito vapor, o ar se torna quente, irrespirável, tal. Isso vai causar muitas doenças respiratórias, tá? As jornadas, elas são muito extensas, de 14 a 18 horas,
sendo que você para assim rapidinho para comer e acabou. Não existe isso, 1 hora de parada para alimentação, não existe férias, não existe 13º, não existia nada disso, tá? O uso do trabalho feminino e infantil era constante, principalmente porque 1/3 do salário do homem, a mulher e a criança, elas só recebiam 1/3 do salário do homem, certo? Era muito mais barato. A justificativa de você usar crianças era porque eles falavam que teriam que tirar elas das ruas. Ah, a gente está dando emprego e elas não estão vagabundeando nas ruas. Então eles usavam crianças, mulheres. Fora das fábricas, a gente tem um contraste muito grande. De um lado os operários, do outro lado os patrões, com moradias tipo luxuosas, casarões, enquanto os operários, em geral, eles moram próximo às fábricas, nos centros, eles moram em ruas de chão batido, sujas, o esgoto está a céu aberto. Isso causava muita epidemia de cólera, certo? A alimentação deles se tornava escassa, principalmente por conta... O salário era baixo, o aluguel era muito alto, boa parte dessas pessoas moravam em cortiços, então era comum você ver famílias se acumulando em 1, 2 quartos, certo? Enfim, vocês já estudaram isso é só para a gente rever a situação precária que a gente teve no início da industrialização na Inglaterra e posteriormente mundial, tá? Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, foi um mega resumão. E até a próxima, gente!